Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Então, aqui a gente tem colocado vários vídeos sobre as cantigas, sobre os itãs, né, que são as histórias de cada orixá, mas está faltando uma coisa muito importante também, que é aprender sobre a própria religião. Então, a gente vai criar uma playlist aqui chamada de ensinamentos, que vai falar mais sobre o candomblé. E esse primeiro vídeo vai se tratar sobre a diferença entre espiritualidade e religião. Então eu aconselho a você que está me assistindo a pegar um papel e uma caneta para anotar tudo que eu estou falando para facilitar o seu entendimento sobre o assunto. Espero que vocês gostem. A espiritualidade antecede a religião. Tá? O que essa frase quis dizer? Antes de eu explicá-la, eu vou ler o conceito de espiritualidade segundo o site Wikipedia. A espiritualidade é a propensão humana a buscar significado para a vida, por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio. Acho que ainda assim ficou um pouquinho complexo, mas para você ter a espiritualidade, não necessariamente você precisa estar incluso em uma religião. Você pode ter espiritualidade e não pertencer a nenhuma religião. Eu diria que, ao meu ver, a espiritualidade é a nossa própria fé. É aquilo que a gente acredita. É acreditar em algo superior a nós, meros mortais, em um planeta Terra. É meio que isso. A espiritualidade, ela está dentro de nós. Ela não precisa ser ensinada e muito menos explicada. Por isso que eu diria que ela antecede a religião. Por quê? Para você criar uma religião, você tem que ter, no mínimo, fé, que é a própria espiritualidade. Então nos cabe a pergunta: o que é então religião? Bom, segundo o dicionário, religião é a postura intelectual e moral que resulta dessa crença. Ou seja, nós teríamos uma crença, que no caso, como vimos anteriormente, é a nossa espiritualidade, e a religião seria uma forma de organizar um conjunto de pessoas que acreditam numa mesma coisa para viver em harmonia. Pense, é como se fosse a nossa sociedade. Na sociedade, existem regras que precisamos seguir. Existem nossos direitos e nossos deveres que devemos seguir para viver em harmonia. É a mesma coisa com a nossa comunidade, a religião pela qual nós fazemos parte. Serve para organizar essas pessoas para que a gente viva em harmonia. E dentro dessa religião, é claro que também está inclusa a fé, mas não é só fé e organização dessas pessoas. Também tem a cultura de um povo. Então, um determinado povo se expressa de uma determinada forma, e isso cria a sua própria cultura, que também está inclusa nessa religião. Então, perceba que religião é um conjunto de coisas, né, que formam uma religião de fato. E a espiritualidade é a nossa própria fé. É aquilo que é a base, né, da religião. Porque não existe religião sem fé, mas existe fé sem religião. Por isso que existem muitas pessoas que simplesmente não entram em nenhuma religião, mas isso não quer dizer que elas não tenham fé. Só quer dizer que elas não fazem parte de uma determinada religião, ou por não se identificarem, ou por não quererem mesmo de fato entrar. Mas nós decidimos o que é melhor para nós mesmos, né? Então, cabe a você ou a mim decidir fazer parte de uma determinada religião, ou por se identificar culturalmente também, né, pela fé, mas não somente pela fé, por se identificar culturalmente com um determinado povo dessa religião, né, gostar das doutrinas, né, dos conhecimentos do que essa religião passa. Então é um conjunto de coisas que nos levam a fazer parte de uma religião. Cabe a nós decidir se entraremos ou não. A pergunta que pode surgir na sua mente, ou não também, né? É porque eu gastei um vídeo inteiro falando sobre esses dois assuntos. Por que cargas d'água eu não fui direto ao ponto? Bom, porque quando a gente faz um estudo a fundo sobre uma religião, qualquer religião, a gente estuda sobre a religião, não sobre a fé. Então é necessário que nós saibamos dividir essas duas coisas.
Para mim, ao meu ver, a minha visão sobre o assunto, a espiritualidade, a fé, é uma coisa individual, cada um sente de uma forma. Agora, sim, eu posso explicar a religião, né? As doutrinas, as tradições, os dogmas, os costumes, a cultura dos povos ancestrais, né? Os preceitos, enfim, tudo isso a gente pode explicar. Mas não a fé em si, entende? Sabe, entendeu como nós dividimos essas duas coisas? É claro que eu disse que a fé está inclusa na religião. Só que quando a gente vai estudar sobre, a gente deixa um pouco esse sentimento de lado. A gente não estuda esse sentimento em si, e sim a própria religião. Porque esse sentimento, como eu falei anteriormente, é individual e cada um sabe da forma que sente, certo? Então, cabe a você, né, que tá aí me assistindo, você que talvez seja bian ou não, seja feito, decidir, se você for a bian no caso, decidir se você se identifica com a cultura dessa religião, o que essa religião prega, o que ela passa para você e segui-la. Ou então, se você vê que realmente não é o que você imaginava, ou você se encontra como uma pessoa apenas espiritual, apenas acreditando em algo maior e não necessariamente denominando esse algo maior, certo? Então, é uma variedade de opções que a gente pode ter, só que a gente tem que ter certeza daquilo que a gente quer, certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha sido clara, né? E que vocês tenham conseguido entender, né, a divisão desses dois assuntos. E até o próximo vídeo. Beijo!